Quando você fala pra mim que você é uma pessoa mais... Olha só uma coisa bem importante. Muitas mulheres falam que elas são muito frias. Vanessa, meu marido fala que eu sou fria. Mas eu não percebo muito isso. O que você está me dizendo? Você está me dizendo que você tem um comportamento que você já se acostumou. Mas que as pessoas que estão ao teu redor, elas percebem. E você está me dizendo também que você gostaria de mudar. Mas você tem medo de entrar em contato novamente com os reais motivos que fizeram você ser tão dura, entendeu? Então é o seguinte, o maior medo da maioria das mulheres, pelo menos as que chegam até a mim, é de entrar em contato com seus sentimentos. É o maior medo. Ponto. Dito isto, a gente vai traçar aqui juntas, eu vou te mostrar o mapa para a terra do sentir. Tem uma coisa importante que antes de entrar de fato no conteúdo desse medo de sentir, eu quero explicar para você. Ultimamente eu tenho falado muito aqui, né? Quem me acompanha nos stories vai compreender melhor sobre o mundo feminino, sobre o feminino ferido. E eu percebo que muita gente tem dificuldade de compreender o que tudo isso quer dizer. Entenda uma coisa, quando eu falo de mundo feminino, eu tô falando do nosso mundo interno. Quando eu falo aqui sobre o feminino ou sobre o feminino ferido, o que é que eu tô falando para você? Eu tô falando que existe um mundo interno, que é o mundo do sentir. E quando a gente usa essa palavra feminino, na verdade é como se fosse uma metáfora, uma analogia que os psicanalistas usam para poder explicar esse mundo interno. E isso é verdade para homens e mulheres, tá? Então, homem e mulher têm o feminino e o masculino. Então, esse feminino é o nosso mundo interno. Entenderam? Dito isto, a gente vai entrar nessa questão do nosso sentir. Então, se o feminino é o meu mundo interno, e quando a gente fala que o feminino tá ferido, o que é que eu tô falando? Que eu não entendo nada sobre o que eu sinto. Que eu vivo na cabeça e que eu morro de medo de entrar em contato com os meus reais sentimentos. Ponto. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Agora, o que a gente vai precisar entender? Ó, se você tiver papel e caneta, eu te aconselho a você ir anotando os pontos importantes que você for ouvindo aqui, porque você vai escrever e depois você vai ler o que você escreveu para poder isso ir ruminando mesmo dentro de você, tá? Porque os assuntos aqui são profundos e você vai entender. Olha só, tem um autor, eu vou trazer a teoria para você, a gente não se basear tudo no que a gente vai conversar aqui no achismo, né? Então vamos lá. Quando eu falo assim, quando você fala para mim, você tem um medo de sentir, não é verdade. O que você tá falando para mim é outra coisa. Olha só o que o autor Alexander Lowen, acho que é assim que fala o nome dele, Lowen. Ele é um autor psicanalista, trabalha toda a base do trabalho dele, fez todos os estudos, escreveu um livro, né? A base dele é psicanalítica, assim como a minha. Olha o que ele fala, que é bem interessante. Prestem atenção, que isso aqui vai abrir uma chave para vocês. Ele fala que o que pensamos está intimamente ligado ao que sentimos. E aí, quando eu falo pra vocês, eu falo muito nos stories, né? Você precisa sair da cabeça, você precisa vir pro coração. Aí vocês me perguntam assim, então, Vanessa, o que eu penso é diferente do que eu sinto? Aí eu vou te falar assim, ó, mais ou menos. Quando ele fala isso aqui, o que é que ele tá nos dizendo? Ele tá dizendo assim, ó, que o pensamento e o sentimento compõem uma função de percepção. Então presta bem atenção no que eu vou falar agora. Isso aqui é a chave para você entender por qual motivo você tem medo de demonstrar o que você sente, tá? Por qual motivo você tem medo de ser mais carinhosa, por qual motivo você tem medo de sorrir mais, às vezes você tem vontade de ser simpática igual a fulana, mas não consegue, às vezes, entendeu? A gente tem medo de esboçar sentimentos. Então, o que que ele fala? Ele fala assim, ó, pensamento e sentimento compõem essa função de percepção. Então, entenda uma coisa, nós temos órgãos de percepção do corpo, certo? Nós temos o paladar, nós temos a audição,
nós temos o tato. Esses são os órgãos de percepção do corpo. Mas nós também temos um órgão de percepção da psique, da alma. Então, o que esse autor ele fala para nós, que eu acho fantástico. Ele diz assim, ó, que a nossa alma também tem um órgão de percepção. Qual é o órgão de percepção da nossa alma? O sentir. O coração. Entendem? Então, o primeiro ponto que você precisa entender aqui para a gente continuar caminhando aqui nesse entendimento. Sentir é um órgão de percepção da alma, da psique. Porque a psique está conectada com a nossa alma, com os nossos sentimentos mais profundos, mais verdadeiros. Ponto. Quando eu falo aqui muito nesse perfil, que uma mulher pode estar com o feminino ferido, o que é que eu estou falando? Eu estou usando de uma metáfora para te explicar que você está totalmente dolorida na sua alma, devido às experiências do seu passado que foram negativas e você morre de medo de entrar em contato novamente com isso. Então, esse é um ponto, tá? Então, sentir é um órgão de percepção da minha alma. Assim como eu preciso do meu órgão de percepção do corpo, que é audição, visão, tato, eu também preciso do órgão de percepção da alma. Faz sentido que uma pessoa que tem alguma dificuldade em algum desses órgãos aí, né, ou visão, ou audição, ou tato, quando ela tem uma dificuldade, faz sentido que ela não flui bem, que falta algo para ela? Eu acredito que faz sentido, né? Do mesmo jeito, gente, é quando você tá totalmente enrijecida por fora, tá vivendo com a casca e não tá deixando ter acesso ao sentir do coração. Te falta algo. Porque você não está entrando em contato verdadeiramente com o sentir mais profundo da sua alma. Ponto. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Olha só, dito isso, que a gente acabou de entender, que o sentir é o órgão de percepção da alma, que é isso que o Alexander, ele traz pra gente, né, esse autor. O que a gente vai ter que entender agora? Que quando vocês falam pra mim, né, que vocês conversam muito comigo, que tem medo de sentir, de entrar em contato com esses sentimentos, não é verdade. Porque você já está sentindo alguma coisa. Se o teu pensamento e o teu sentimento é um órgão de percepção, sabe o que acontece, gente? É assim, ó. Imagina que alguma vez na sua vida você teve em contato com um determinado sentimento. Só que esse sentimento, essa experiência, né, esse fato te fez ter uma experiência negativa. Você sentiu algo que não foi legal. O que o teu pensamento faz para te ajudar? Ele tenta te dar uma razão lógica para você não entrar mais em contato com esse sentimento. Entendeu? Vou te dar um exemplo, bem besta, assim, só para você começar a entender aqui. Eu, Vanessa, eu não conhecia pequi. Vocês conhecem pequi? Não é da minha região. Então, eu conheci o pequi depois que eu cheguei no Mato Grosso. Hoje eu moro no Mato Grosso. Então, a primeira vez que eu fui comer pequi foi aqui, né? Há um tempinho atrás. Eu tô aqui mais ou menos quase 5 anos. Gente, aquele pequi tava tão, acho que, molinho, que eu peguei ele com todo gosto, taquei na boca e eu fui com muita sede ao pote. E para quem não conhece o pequi ele tem uns espinhos, né? Ó, muita gente conhece. Então ele tem uns espinhos que dependendo da forma como você vai colocar na boca, os espinhos, eles te machucam. E foi o que aconteceu comigo. Então, observa, eu nunca tinha comido pequi na vida. A primeira vez que eu fui comer o pequi, eu fui com muita sede ao pote, ele machucou a minha boca. Eu passei quase que 1 semana, gente, para tirar todo aquele espinho da boca. Você acredita? Ok.
Ou seja, esse foi o fato, essa foi a experiência que eu tive na vida. Quando as pessoas hoje falam de pequi ou me oferecem, sabe o que é que eu falo? Eu detesto o pequi, não gosto. Quem tiver os seus pequis, né, que escondam de mim. O que acontece? Como a primeira vez que eu comi pequi, a experiência foi negativa, o que meu pensamento faz com esse sentimento negativo que eu tive? Ele cria uma razão lógica para eu nunca mais querer comer pequi. Entendeu? Então meu pensamento vai e fala assim pra mim: não aceite mais pequi. Lembra que quando você comeu a primeira vez, foi ruim, você se machucou, você passou uma semana para tirar todos esses espinhos da boca, não vamos mais gostar de pequi. Então todas as vezes que te oferecerem, você não vai aceitar. Aí eu, ok, tudo bem. Entende, gente? Eu tô dando esse exemplo bem besta, bem básico, para você entender como é que o nosso órgão de percepção da alma, que é o pensamento e o sentimento, funciona. Agora vamos para a vida real. Tem sentimentos que você tem aí dentro que você não tem a mínima noção. E que você sentiu a primeira vez quando você estava, talvez, na barriga da sua mãe. E você vem para a vida já com esse sentir. E as coisas só vão se repetindo para que você sinta isso sempre. Ele cria uma razão lógica para que você nunca mais queira entrar em contato com esse sentimento. Então, é assim que funciona esse órgão de percepção da alma. Aí agora eu vou te falar algo bem importante para você entender os reais motivos que você tem um monte de sentimento aí dentro que te trava e você não sabe lidar com eles. Então presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu vou pegar uma folha em branco, que eu quero fazer um desenho. Eu desenho péssimo, tá, gente? Olha, então assim, eu não sou muito desenhista, mas eu vou tentar fazer uma coisa para você entender. Porque agora eu quero que você entenda uma coisa. Existe o medo de sentir e o medo do sentir. E você vai entender uma diferença bem grande. Olha só, presta atenção aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Você tá vendo que aqui tem um círculo menor e depois um círculo maior, um círculo dentro de outro círculo? Vou explicar para você a partir disso aqui, ó, a diferença do medo de sentir e do sentir. E agora, abra sua mente para compreender o que eu vou te dizer agora. O medo do sentir é o medo de entrar em contato com um sentimento bem maior do que do que você. Imagina que quando você chegou na vida, já existia um sentir muito maior do que você. Como assim? Então imagina assim, ó, você é um medo, você é essa bola menor dentro de uma bola maior. Como assim? Você é essa pessoa, um sentimento dentro do sentimento da sua mãe, que é maior do que você. Entende? Vou explicar melhor. Então, o medo do sentir é o universo de sentimentos que já existe quando eu venho para a vida. Eu tô te falando assim, ó, quando você tá na barriga da sua mãe, você sente tudo que ela sente. Então, imagina o seguinte, que antes da gente vir para a vida, quando eu tô lá na barriguinha da mamãe, já tô sentindo um monte de coisa das mulheres que vieram antes de mim. É isso. E aí, então, imagina que você vem pra vida, chegou pra vida, aí você mal nasceu, saiu da barriga da mamãe, você já recebe uma sacola repleta de sentimentos. Que é da sua mãe. Porque afinal você já sentia tudo que ela sentia. E aí tem outra coisa. Aí você vai vivendo na vida. Aí vem o medo de sentir.
Aí você vem aqui na vida, você é uma criança, você é um adolescente, você também forma a sua sacola de sentimentos. Aí imagina, você tá hoje aqui uma mulher adulta, caminhando na vida, se relacionando com duas sacolas cheias de sentir, que você não sabe nem identificar o que é da sua mãe e o que é seu. Eu tô falando isso e às vezes isso é muito complexo. Porque às vezes dá a impressão de que nós somos responsáveis pelo que o outro sente, mas não é isso que eu tô falando. O que é que eu quero que você preste bem atenção para ficar muito claro para você? Nós repetimos, gente, o nariz da mamãe, muitas vezes. Dizem que, pelo menos dizem que eu sou muito parecida com a minha mãe. Nós repetimos o estilo do cabelo. Nós repetimos das pessoas que vieram antes a cor da pele. Ou seja, nós também repetimos as questões emocionais. Então, o que é que eu estou te falando? Eu estou te falando que quando você tem medo de estar num processo terapêutico, porque você tem medo de entrar em contato com todo o sentir que você não quer mais olhar, que são as experiências negativas que te fizeram sofrer, eu estou te falando que essas experiências é o medo do sentir. Que está ali porque foi programado a partir de quem veio antes de você. E o medo de sentir é o medo da experiência que a gente tem de sentir todo esse conteúdo. Você, por que eu fiz esse desenho aqui? O que eu quis te mostrar, tá? Eu quis te mostrar que você é um sentir dentro de um sentir maior. Que a gente vem pra vida, a gente chega aqui, ó, recebe uma sacola e diz assim, peraí, deixa eu olhar minha sacola, né? Porque eu tenho que ver qual é o sentimento que tem aqui, porque afinal eu vou ter que repetir. E aí eu vou dar exemplos bem básicos, tá? Pra vocês. A gente tem medo de sentir porque a gente, quando começou a sentir os nossos próprios sentimentos, a gente não foi autorizada. Nós não fomos autorizadas a sentir. É só vocês olharem para os filhos de vocês. Vocês são mães. Eu acredito que a maioria que está aqui já é mãe. Quando nossos filhos são pequenos, que eles choram, que eles fazem birra, o que a gente fala para eles? Ai, menina, tá chorando por quê? Que bobagem! Tá chorando por causa disso? O que aquela criança entende quando eu falo isso para ela? A única forma que a criança tem de demonstrar o que ela sente é com choro. E quando eu falo isso para ela, o que é que eu tô dizendo para ela? Silêncio, você não pode sentir. Entendeu? É isso que eu tô falando para ela. O que aquela criança entende? Porque afinal quem autoriza com sentimentos são os pais, são os cuidadores. Então, se eu digo para um filho meu que tá chorando porque que bobagem, menina, eu tô dizendo para ela que ela não pode sentir. Então, o que aquela criança vai fazer assim, ó. Entendi, não posso sentir. Aí ela vai lá na cartilha dela do que ela pode ou não sentir. Cartilha, tá, gente? Assim, tô fazendo uma analogia. Opa, não posso chorar. Não posso sentir isso aqui, tá, mamãe? Entendi, não posso sentir isso aqui. Ela vai para a vida adulta dela, entendendo que chorar é bobagem. Outro exemplo bem básico que acontece, a gente fala assim para os nossos filhos, porque os nossos filhos, quando são pequenos, eles têm ciúme, né, dos pais. Quer ver a minha filha? A minha filha, gente, quer ver outra criança, principalmente menina, chegar perto do pai dela, o pai dela dá algum carinho, um abraçar, ela fica com a tromba desse tamanho, ela morre de ciúme. E geralmente, o que a gente vai falar para um filho desse? A gente diz assim, minha filha, para com isso, você não pode ter ciúmes, esse sentimento é feio. O que aquela criança entende? Entendi, não posso demonstrar que gosto do meu pai, não posso sentir ciúmes. Outra coisa que a gente faz muito, o nosso filho tá brincando com um brinquedinho, vem o coleguinha e quer tomar o brinquedinho do nosso filho.
E aí, gente, o nosso filho, o coleguinha toma o brinquedo dele, fica brincando e o nosso filho fica sem. E o nosso filho vai ficar chorando porque ele ficou sem, afinal o brinquedo é dele. O que é que a gente faz? Ai, deixa ele brincar um pouquinho com o seu brinquedo, filho, tudo bem. O que é que eu tô falando para o meu filho? Você pode dar tudo seu pro outro, você pode ficar sem. Dê tudo pro outro, você tanto faz. Aí, o meu filho vai lá na cartilha dele, cartilha aqui, tá, gente? Emocional. Tô fazendo analogia. Opa, tenho que dar tudo para o outro, tenho que ficar sem, o melhor pro outro, o pior pra mim. Eu posso ficar sem, eu posso sofrer, mas o outro tem que estar bem. Entendeu? Aí a gente vai... O que que vai acontecendo com a gente? Fala pra mim o que é que vai acontecendo com uma pessoa que vai sentindo um monte de coisa, porque é na infância que a gente vai recebendo autorização do que podemos ou não sentir, tá? Então, se na minha infância eu entendi que eu não posso sentir um monte de coisa, na vida adulta eu só vou repetir que eu também não posso. Vocês entenderam? Entendeu por qual motivo a gente tá aqui na vida adulta e tá se fazendo de muito forte? Entenderam por que a gente está aqui na vida adulta e está sentindo um monte de coisa, mas não sabe sequer descrever o que a gente está sentindo? Como é que a gente faz para começar a curar tudo isso aqui? Vamos lá. Vamos falar de solução agora. Presta atenção, algo bem importante. Quando a gente está falando aqui dessa questão do sentir, né? E quando a gente está falando que todo esse mundo tá dolorido, a gente está falando que nós estamos ainda presos em sentimentos negativos. E eu evito entrar em contato com isso, porque é tanto sentimento que eu ainda não identifiquei o que realmente é meu, se realmente naquela época que eu senti aquilo era meu mesmo. Eu vou falar uma coisa bem importante, porque o que mais chega pra mim são mulheres, né, com questões de relacionamento, porque é o que eu me especializei pra falar, pra trabalhar. Então essas mulheres chegam pra mim. A maioria delas, quando vão falar do seu relacionamento, elas estão, na verdade, quando a gente vai fazer essa investigação, elas estão repetindo uma dificuldade dentro do relacionamento delas que elas enxergaram no relacionamento da mãe e do pai. Entendeu? Na maioria das vezes, essa mesma mulher escolheu um companheiro, um marido para casar, né? Igual ao pai que ela tanto condenava. Entendeu, gente? Por que a vida faz isso com a gente? A vida faz isso com a gente porque Deus, a vida, só quer que a gente flua. Deus quer nos dar a oportunidade da gente enxergar para o que de fato está acontecendo e que a gente tenha a oportunidade de resolver. Então, se eu não casar com alguém igual o papai ou igual a mamãe, eu nunca vou ter a oportunidade de perdoar uma dor que está aqui dentro, que foi ocasionada dentro de mim por alguma coisa com o papai ou com a mamãe. Aí, com aquele marido, eu começo a enxergar tudo que eu não gostava no papai e na mamãe. Entende? Por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando isso para tu entender que quanto mais tu tem medo de sentir, de olhar para esse real sentimento que tá aí dentro, a vida só vai te trazer mais disso para que você sinta mais disso, para que você tenha a oportunidade de resolver. Ou seja, a vida não funciona assim, ó. Ah, tá. Aconteceu isso aqui, não gostei. Então, nunca mais eu vou entrar em contato com esse sentimento, nunca mais vou nem olhar para isso. Não é assim que funciona. A vida continua trazendo mais daquilo e eu vou sentindo mais daquilo, porque senão eu nunca vou ter a oportunidade de resolver.
Sabe a história do pequi que eu falei pra vocês? Lembra que logo quando eu cheguei, comi pequi, não gostei do pequi, o pequi me machucou, então meu pensamento pra me ajudar disse assim, olha, você não gosta de pequi, então todas as vezes que te oferecerem pequi, não aceite. Nunca mais eu vi pequi na vida, gente. Haha. Aonde eu ando, as pessoas me oferecem pequi, entendeu? Então é a oportunidade, talvez, que a vida está me dando para eu novamente experimentar o pequi e talvez dessa próxima vez, que eu ainda não experimentei até hoje, tá, gente? Não comi mais pequi. Mas quem sabe eu vou comer o pequi e a experiência não vai ser tão ruim assim. Entendem? Vocês estão entendendo? Eu gosto de fazer essas pequenas analogias, né, na vida, porque aí a gente vai entendendo o real sentido aqui, isso vai entrando aí no teu inconsciente, você vai começando a entender. Então, a única coisa que eu quero que você compreenda hoje é assim, ó. Você tem medo de sentir, porque você é um sentir menor dentro de um sentir muito maior. A vida já era vida antes de você chegar aqui. Então você tá carregando 2 sacolas super pesadas e você vai ter que abrir essa sacola uma hora e olhar para isso e entrar em contato com isso. E quando você entrar em contato com isso e chorar tudo isso, você vai ganhar uma nova oportunidade de fazer um novo caminho dentro de você e realmente vir com o teu verdadeiro sentir. Entendeu? Foi assim que eu resolvi a maioria das dores que eu tinha na minha vida. E é assim que as meninas do Florescer estão resolvendo as dores delas. Percebem, gente? Aí, qual é a solução? Aí eu trouxe 3 passos pra gente pensar e você começar a entender como é que você vai começar a resolver esses paranauê aí, tá? Primeiro passo, tá, Vanessa? Solução. Entendi, quero largar o osso, quero abrir essas sacolas, quero olhar pra isso. Primeiro ponto é você fazer o que você tá fazendo aqui agora. Principalmente as meninas que estão lá na comunidade Florescer. Existe uma comunidade gratuita chamada Florescer, né? De mulheres que estão lá porque se conectam com esse assunto aqui que eu tô falando pra você e já entenderam que querem mudar. E aí na próxima semana a gente vai ter uma imersão gratuita, poderosa, que eu vou te explicar um monte de coisa que vai fazer o uou na sua cabeça e já vai te ajudar muito. E é por isso que elas estão lá no grupo. Então esse é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo, Vanessa? Compreender que a vida toda você transitou em várias fases da sua vida buscando validação e autorização do que você deveria ou não sentir. Como é que você começa a compreender isso? Participando de um momento como esse agora que você está comigo. Que se você nunca tivesse entrado nesse aulão, se você nunca tivesse entrado lá no grupo, né? Aí você tem mais acesso aqui. Agora você, quando terminar aqui, você vai fazer um teste, você vai olhar para os seus reais sentimentos. Então, se você nunca tivesse se aberto para isso, você não queria entender isso. Então, esse é o primeiro passo. Trazer para minha consciência e aceitar que a vida inteira eu transitei na vida buscando autorização e validação do que eu posso e do que eu não posso sentir. Quem é que nos dá essa autorização? A mamãe. A mamãe, que é a rainha do sentir, eu nasço dentro do sentir dela. Então, na maioria das vezes, quem vai me dar essa autorização do que eu posso ou não sentir é a mãe. Não somente, né? O pai também participa muito disso. Tem mulheres que a forma que elas têm de se movimentar na vida, de sentir na vida, é muito mais parecido com o pai do que com a mãe. Aí ela tem que olhar para a história dela para ela entender por que ela tá repetindo mais o pai do que a mãe. Tá? Uma chave aqui que eu tô falando para vocês. Mas não é só isso aqui é bem mais profundo, mas não tem por que eu falar aqui para você. Mas na imersão eu vou falar bem mais coisas, bem mais profundas.
Segunda coisa, aí vamos pro segundo passo. Qual é o segundo passo, Vanessa? Ah, tá. Uma coisa importante. Então, eu compreendendo isso que eu acabei de falar pra você, que você transitou na vida dessa forma, você precisa entender assim, ó. Eu preciso sentir. Eu preciso entrar em contato com os meus sentimentos. Por quê? Porque é um órgão de percepção pra mim. Se eu nunca entrar em contato com o meu sentimento, eu nunca vou saber o que a minha alma de fato quer. Eu nunca vou saber o que de fato tem no meu coração. Então, assim como eu preciso do meu órgão de percepção, audição, visão, tato, eu preciso do meu órgão de percepção da alma, da psique. Entendeu? Isso é uma chave. Você tem que sair daqui hoje entendendo isso. Por isso que você precisa saber o que de fato você sente. E parar de evitar os seus sentimentos. Tá? Hoje, esse excesso de pensamento que você tem é o teu pensamento tentando te dar respostas lógicas, porque o pensamento também é um órgão de percepção, então, só que ele é mais objetivo do que o sentir. Então, o nosso pensamento tenta organizar tudo de ruim que a gente sente. Aí, como é que ele organiza? Nos bloqueando, dizendo assim, ó, você não vai comer mais piqui. Tem mulheres que a história da família delas é que elas sempre se frustraram em relacionamentos amorosos. Nunca foram felizes, sabe? Nos casamentos. Então, geralmente, a avó não foi feliz, teve muito problema, muita dificuldade dentro do casamento. A mãe também repetiu. Aí vem eu, a terceira pessoa, e também repito. E muitas vezes, quando eu não repito, quando eu não estou, me relacionando com um homem que era talvez igual ao meu pai ou igual ao meu avô, às vezes é um homem legal, só que eu faço de tudo para me sabotar o meu pensamento, tá? Ele faz de tudo para me dar uma resposta lógica para que eu entenda que relacionamento é ruim. E aí eu vou me sabotando dentro daquela relação. É por isso que tem muitas mulheres, principalmente as solteiras, que elas namoram, de repente terminou o relacionamento, aí namora de novo com outra pessoa, aí terminou o relacionamento. É como se parece que nenhum homem vai servir para ela. Porque o órgão de percepção dela, pensamento, para organizar o que ela sente em relação aos homens, faz ela sempre se relacionar por um homem que vai confirmar que homens não são confiáveis. Que confiar sua vida a um homem não é seguro. Entenderam, gente, mais ou menos? Eu tô falando isso aqui, dando esse exemplo, só para você entender como é que a gente nasce já com um sentir dentro do sentir. Então, vamos lá. Então, esse é o primeiro passo. Entendi que o meu sentir é a percepção da alma. Vamos agora para o segundo passo. O segundo passo que a gente começa a dar, eu vou falar uma coisa assim que não tem como eu fugir disso, tá bom? Para que eu realmente entre em contato com tudo isso e comece a resolver tudo isso dentro de mim, na maioria das vezes eu vou ter que entrar num processo profundo, terapêutico, para eu poder entrar em contato com esses reais sentimentos. Abrir essas sacolas, olhar o que tem lá dentro e começar a resolver. Então esse é o segundo passo. Compreendi. O primeiro passo é você estar aqui agora comigo. É uma caminhada. Você tá entendendo? Aí você vai entrar no grupo Florescer. Aí você vai participar da imersão próxima semana, que vai ser muito mais profunda. Nós vamos estar juntas. Você vai ter a oportunidade até de falar comigo, se você quiser. Vai ser uma aula fechada, gratuita. Eu vou te ver, você vai me ver. Você vai ter essa oportunidade. Ali você já vai sentir mais coisas. E aí, muitas de vocês vão resolver continuar essa caminhada. E aí é nessa continuação da caminhada que você vai entrar em contato com os teus reais sentimentos. E aí você vai começar a olhar para o teu álbum de sentimento e vai fazer assim, ó. Peraí, deixa eu ver se esse sentimento aqui é mesmo meu
ou é da mamãe? Peraí, deixa eu ver. Sabe aquela época que o papai e a mamãe se separaram? Deixa eu ver de fato o que eu senti aqui. Porque na verdade eu senti o que a mamãe tinha falado para eu sentir. Ou então, na verdade, eu fiquei triste ou fiquei com raiva do papai porque eu vi que a mamãe estava tão triste, tão magoada, então eu fiquei com raiva do papai. Mas na verdade, Vanessa, eu nunca tive raiva do meu pai. Entendem? Então, quando você começa a abrir a tua sacola do teu sentir, você vai começar a compreender o que de fato você está sentindo. O que é seu, o que não é seu. E aí, o que não for seu, você vai jogar fora. E o que for seu, você vai tomar posse, vai olhar para esse sentimento, vai chorar esse sentimento, essa dor, porque doeu. E na época não validaram, mas você vai validar o que você sente. E daí, gente, você começa a florescer, porque daí você começa a respirar com o que de fato é teu. Compreende qual é o processo que a gente vai seguindo dentro dessa mulher que está florescendo? E aí, eu quero falar assim algo bem importante para vocês, né? A gente tá chegando aqui já no final. Eu quero que você entenda assim uma coisa bem importante, né? Na maioria das vezes a gente tem uma falsa ilusão que a gente, não sentindo o que nos magoou no passado, esquecendo, deixando isso lá, a gente tem a falsa impressão que está resolvido. Só que sabe como é que a gente percebe se algo está realmente resolvido dentro de nós? A partir dos resultados dos nossos relacionamentos. E eu não estou falando só de relacionamento amoroso. Eu estou falando do seu relacionamento, primeiro, com você mesma. Segundo, se você é casada, com seu marido. Se você percebe que você tem essa abertura com seu marido. Se você percebe que você confia no seu marido, ou no seu noivo, ou no seu namorado, sabe? Se você percebe que o seu coração está totalmente aberto para ele, para as pessoas, ou se você se movimenta na vida desconfiada. Isso é uma grande chave para você perceber como é que está esse mundo interno. Se você realmente está resolvida como você acredita que talvez esteja.